Depois do acidente, ele fingiu estar desacordado, mas nunca imaginou ouvir aquilo justamente da única pessoa que parecia se importar. Deitado, imóvel, em uma cama onde todos pensavam que ele dormia, o milionário descobriu uma verdade que jamais teria imaginado. E tudo começou quando a mulher mais invisível da casa entrou em silêncio e desabou em lágrimas bem ali, ao lado dele. Eduardo Vasconcelos sempre foi um homem discreto. Aos 46 anos, comandava com mãos firmes um império no setor agroindustrial mineiro. Viúvo, morava com os 2 filhos pequenos em uma fazenda imponente nos arredores de Uberaba. Meses atrás, pressionado pela família, casou-se com Lorena, uma mulher bela, elegante, mas distante. O casamento recente nunca pareceu verdadeiro, mas foi só após o acidente que Eduardo entendeu o quão frágil era a vida que havia construído. No caminho para uma reunião com o sócio, seu carro perdeu o controle em uma estrada de terra e colidiu violentamente com um caminhão. Os médicos disseram que ele sobreviveu por milagre. Lesões internas, costelas fraturadas, hematomas extensos. Mas a cabeça? Aparentemente lúcida. Ainda assim, ele tomou uma decisão incomum. Fingiria que estava inconsciente. Precisava ver com os próprios olhos quem realmente se importava com ele e quem estava apenas esperando pelo fim. De volta à fazenda, deitado em seu próprio quarto, Eduardo escutava cada passo, cada voz. Lorena mal o visitava. A cada dia, parecia mais aliviada por tê-lo fora de combate. Já os filhos choravam na porta, mas eram afastados com frieza. E foi nesse silêncio ensurdecedor que ela entrou. Camila, a faxineira, a mulher que há 3 anos limpava aquela casa sem ser notada. Mas naquele dia, ajoelhou-se ao lado dele, segurou sua mão e deixou cair uma lágrima. O que ela disse em seguida mudaria tudo. E Eduardo precisou de toda a força que tinha para não reagir. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Camila segurava a mão de Eduardo com tanta força que seus dedos chegavam a tremer. Os olhos marejados não piscavam, como se cada segundo ali fosse um pedido silencioso de socorro. A voz saiu trêmula, quase num sussurro. Me perdoa, seu Eduardo. Me perdoa estar desabando assim. Ela olhou para a porta, respirou fundo e continuou. Eu só não tenho mais para onde correr e o senhor sempre foi tão justo comigo. Se o senhor pudesse me ouvir, só ouvir. Ela levou a mão livre ao bolso e puxou o celular. Tocou na tela com hesitação. Uma ligação. A mulher do outro lado atendeu com formalidade. Sim, doutora. Estou ouvindo. Eduardo prendeu a respiração. A voz de Camila oscilava entre contenção e desespero. 3 meses? Só 3? O quarto ficou mais silencioso do que já era. Camila levantou-se, deu alguns passos lentos até a janela. Tem tratamento particular, mas... Quanto? Pausa. 320 mil? O corpo dela cedeu. Sentou-se no chão, o telefone ainda na orelha. Doutora, eu ganho 2.000 por mês. Eu sou faxineira. Eu não tenho como, mas ela só tem 8 anos. Ela é tudo que eu tenho. Eduardo sentia o peito apertar. O ar parecia faltar. Cada palavra que ouvia era um golpe. Camila chorava sem mais esconder. Tem algum lugar no SUS? Um hospital público? Alguma chance? A médica respondeu algo que Eduardo não conseguiu entender, mas a reação de Camila deixou claro o que era. 2 anos de espera e ela tem 3 meses. Ela não chorava mais, agora soluçava, agarrada ao próprio corpo, como se quisesse impedir que ele se despedaçasse. Desligou o telefone sem dizer mais nada. Ficou ali sentada por um tempo que pareceu longo demais. Depois se arrastou até a beirada da cama, voltou a segurar a mão de Eduardo e encostou a testa na colcha. Se o senhor tivesse como me ouvir, eu sei que me ajudaria. Mas eu não posso pedir. O senhor já tem os próprios problemas. Eu só precisava falar com alguém.
A dor era tão verdadeira que atravessava qualquer fingimento. Eduardo desejava poder falar, levantar, prometer que cuidaria de tudo. Mas se fizesse isso agora, perderia a chance de desmascarar quem realmente o traía. Lorena ainda andava livre pela casa, e Otávio, seu sócio, seguia fora do radar. Era preciso paciência. A investigação mal havia começado. Camila se levantou devagar, enxugou o rosto com as costas da mão e ajeitou o lençol com a mesma delicadeza de sempre. Ajeitou os travesseiros, passou a mão na testa de Eduardo e sussurrou: "Descansa, seu Eduardo. A gente vai dar um jeito." E saiu do quarto com passos arrastados. Nos dias seguintes, Eduardo notou a diferença no olhar dela. Camila ainda chegava cedo, cuidava da casa e das crianças com carinho, mas a leveza havia desaparecido. Ela sorria, mas era um sorriso vazio. Dava colo aos filhos dele como se fossem dela, mas sempre com os olhos vermelhos, como se a qualquer momento fosse desabar de novo. E desabava. No quarto de serviço, no banheiro trancado, no quintal à noite. Ele ouvia. Numa manhã, enquanto Camila arrumava o quarto, um envelope caiu do bolso do avental. Era um recibo de penhora. Eduardo conseguiu ler de relance o nome de uma joalheria popular da cidade. Na tarde seguinte, outro papel. Venda de um pequeno automóvel. Ela estava vendendo tudo, trocando bens por esperança. Uma conversa pelo corredor confirmou: "Mãe, eu já vendi tudo. A aliança, a TV, a bicicleta da Zizi. Deu 19.700 reais. Ainda falta mais de 300 mil. Pausa. Não, mãe, com a agiota eu não mexo. Eles não perdoam atraso. Eu prefiro morrer tentando do que dever para bandido." Era ali que Eduardo via a diferença brutal entre Camila e Lorena. Enquanto uma se desfazia de tudo para tentar salvar uma filha, a outra gastava sem pudor. Sacolas de grife chegavam com frequência. Roupas, perfumes, sapatos. Lorena sequer escondia mais. Fazia chamadas de vídeo aos risos. Dizia que em breve tudo estaria resolvido. Que o vegetal logo deixaria a herança que ela merecia. Naquela mesma noite, Camila entrou para a última checagem. Fez tudo com calma, como sempre. Trocou os lençóis, ajustou os remédios, abaixou a luz, ficou parada um instante olhando para ele. "Eu sei que é tolice, mas às vezes tenho a impressão que o senhor me ouve." Ela deu um leve sorriso. "Se for verdade, obrigada por ouvir. Só isso já me ajuda." Ela saiu. Eduardo permaneceu imóvel, mas por dentro, algo havia se transformado. A raiva que sentia por Lorena crescia, mas o que sentia por Camila era diferente. Era respeito, admiração, gratidão. E talvez algo que ele ainda não sabia nomear. Nos próximos dias, ele começaria a reagir, não apenas contra quem o traía, mas a favor de quem jamais lhe pediu nada, e ainda assim estava ali, dia após dia, segurando sua mão. Naquela manhã, o quarto de Eduardo parecia mais silencioso do que de costume. O sol entrava pelas frestas da cortina e tudo indicava que seria mais um dia em que ele fingiria dormir, absorvendo cada detalhe ao seu redor. Mas algo quebrou a rotina. O som dos saltos de Lorena subindo as escadas apressadamente. Ela raramente aparecia ali e quando vinha, ficava pouco. O comportamento agora parecia diferente. A porta se abriu com certa força. Lorena entrou falando ao telefone, a voz em tom íntimo, sem o menor cuidado com o que poderia ser ouvido. "Fica tranquilo, amor. Ele continua do mesmo jeito. Os médicos disseram que pode durar semanas, ou meses, se a gente tiver sorte." Caminhou até a poltrona perto da cama e sentou-se com uma elegância forçada, cruzando as pernas. "Sim, Otávio, está tudo sob controle. A perícia não achou nada suspeito no carro. E mesmo se achasse, não ia ligar a gente." Ela riu baixo. "Ele foi burro, confiou demais e agora está pagando por isso." Eduardo manteve o rosto inerte, mas por dentro, cada palavra era uma lâmina.
A suspeita que já havia nascido dentro dele agora ganhava nome e forma. Lorena e Otávio estavam juntos. Estavam tramando. O acidente não tinha sido acidente, e tudo indicava que os dois estavam prontos para finalizar o que haviam começado. Eu já falei com o advogado, continuou ela. A gente pode entrar com o pedido de interdição em breve. Dizem que com laudo médico a gente consegue até a assinatura do juiz em 20 dias. Depois disso, tudo é nosso. A casa, a empresa, o dinheiro, tudo. Uma pausa. Não, as crianças não são problema. Estão com a babá ou com aquela faxineira o tempo todo. A menina vive grudada neles. Até melhor assim, me poupa. Ela se levantou, foi até o espelho do quarto e retocou o batom, como se tivesse acabado de sair de um café. Depois que resolvermos tudo, quero sumir daqui. Ir para a Europa, morar em Madrid, como a gente sonhava. Sem esse peso, sem essa fazenda no meio do nada, sem fingimento. Mais uma pausa. Tá bom, amor. Depois te ligo. Beijo. Desligou. Guardou o celular na bolsa e saiu do quarto sem sequer olhar para o homem deitado ali. Eduardo fechou os olhos com força, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Otávio, o sócio que estava ao seu lado desde o início da empresa. Lorena, a mulher que havia aceitado se casar com ele depois de apenas alguns meses de convivência, dizendo-se disposta a assumir o papel de mãe dos seus filhos. Tudo fazia sentido agora. O distanciamento, as saídas constantes, os sorrisos forçados, a pressa para assinar documentos. Não era só traição emocional. Era um golpe frio, arquitetado com calma, enquanto ele lutava para manter a empresa de pé e os filhos protegidos. As visitas médicas também começaram a mudar. O novo clínico indicado por Lorena parecia mais interessado em encerrar rapidamente os exames do que avaliar qualquer real progresso. Não fazia perguntas, anotava tudo mecanicamente e deixava a sala com pressa. Eduardo percebeu o padrão. Estavam construindo um laudo, um relatório que o declararia legalmente incapaz. E com isso, Lorena e Otávio assumiriam o controle de tudo. No fim da tarde, Camila entrou como de costume. Trazia um suco e os medicamentos. Fez tudo com delicadeza. Ajeitou a cama, trocou a jarra de água e, antes de sair, parou. Ficou apenas olhando para ele por alguns segundos. Se o senhor estivesse mesmo ouvindo, eu diria para não confiar em todo mundo. Tem gente aqui dentro que não quer o seu bem. Eduardo desejou poder se levantar naquele momento, segurar as mãos dela e dizer que estava certo, que ela era a única que ainda enxergava além das aparências. Nos dias que seguiram, os passos de Lorena se tornaram mais frequentes. Começou a trazer papéis para a casa, falar com advogados no escritório anexo, receber visitas que pareciam discretas demais para reuniões simples. As crianças passaram a ver menos a madrasta. Pedro perguntou por que ela não vinha mais dar boa noite. Lorena respondeu que estava ocupada. Clara teve febre uma noite. Lorena sequer subiu para ver. Foi Camila quem cuidou da menina até ela adormecer. Eduardo ouviu Camila cantarolando baixinho no quarto da filha. Uma melodia suave, quase como uma oração. Ali, percebeu com clareza que enquanto Lorena lutava para apagar sua existência, Camila estava mantendo o que restava de sua vida em pé. Ela cuidava da casa, dos filhos, dele. Sem promessas, sem cobrança. Apenas presença. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão silenciosa. Já era hora de reagir. Precisava agir com inteligência. Não podia mais apenas ouvir. Precisava ver, registrar, provar. Chamaria seu advogado de confiança e pediria que um especialista em segurança fosse até a fazenda, discretamente. Nada poderia levantar suspeitas, porque agora a verdade precisava deixar de ser apenas ouvida. Precisava ser revelada. Naquela manhã, Eduardo aguardou. Cada minuto parecia uma eternidade.
O som dos galhos batendo na janela e os ruídos da casa o mantinham alerta. Quando o carro prateado entrou discretamente pelos fundos da fazenda, ele soube que o plano estava em movimento. O advogado Paulo Figueiredo, velho amigo e confidente, havia aceitado o chamado. Entrou pela garagem de serviço, como combinado, sem levantar suspeitas. Camila, como sempre, estava na cozinha preparando o almoço das crianças. Recebeu Paulo com naturalidade, como se ele fosse apenas um fornecedor de rotina. Levou-o até o quarto de hóspedes, no andar térreo, onde em minutos 2 técnicos já estavam montando discretamente o sistema de gravação. Microfones de alta sensibilidade seriam instalados no escritório de Lorena, no corredor do 2º andar e também na sala de jantar. Câmeras em formato de detector de fumaça seriam posicionadas estrategicamente. Tudo seria controlado por um servidor escondido dentro de uma antiga caixa de ferramentas no galpão. Eduardo ouvia os passos coordenados pela casa. Sabia que estava arriscando muito. Se Lorena descobrisse, a reação poderia ser brutal, mas também sabia que não podia mais contar com a justiça sem provas sólidas. Ela era manipuladora, inteligente, sorrateira. E Otávio era ainda pior. Sempre soube se esconder por trás da fachada de sócio leal, mas agora, cada disfarce começava a ruir. O objetivo era claro: expor os dois. Por completo. Durante a tarde, Camila subiu para fazer a limpeza do quarto como de costume. Dessa vez, ficou mais tempo. Sentou-se na poltrona ao lado da cama e, como já acontecera outras vezes, segurou a mão de Eduardo com ternura. Seu Eduardo, não sei o que vai ser da gente. Eu tentei vender o pouco que eu tinha, mas não chega nem perto. E minha filha, minha Zizi, ela precisa começar o tratamento logo. A doutora disse que cada dia conta. Ele permaneceu imóvel, mas o aperto em seu peito foi real. Camila suspirou. Eu rezei, pedi um milagre. Sei que não tenho com quem contar. Só com Deus. E talvez com o Senhor, mesmo que não me ouça. O telefone dela tocou. A mulher atendeu na hora. Sim, mãe, consegui mais 1.000 hoje. Uma amiga do salão me emprestou, mas falta muito ainda. Pausa. Não vou aceitar dinheiro da Lorena. Eu não confio. Prefiro dormir na rua do que dever favor a gente assim. Eduardo registrava tudo. A dignidade com que ela falava contrastava de forma absurda com o egoísmo que Lorena deixava transparecer a cada dia. Era como se 2 versões da realidade coexistissem sob o mesmo teto. No fim do dia, Camila foi levar as crianças ao parquinho da fazenda. Pedro corria com um carrinho nas mãos, enquanto Clara fazia desenhos na terra com um galho fino. Camila observava os dois com um carinho que poucas vezes Eduardo vira alguém demonstrar. Quando Pedro tropeçou e caiu, foi ela quem correu e o levantou. Ajoelhou-se, limpou o joelho ralado e soprou de leve, como uma mãe faria. Pedro não chorou. Abraçou o pescoço dela e ficou ali, em silêncio. Lorena, por outro lado, passou o dia inteiro trancada no escritório. Atendeu pelo menos 6 ligações, todas longas, todas com o mesmo tom abafado e cínico. O gravador captou palavras soltas: procuração, juiz, interdição, Madri, tudo estava se encaixando. Naquela noite, quando a casa se silenciou, Paulo voltou discretamente para verificar o sistema. Tudo funcionava. As primeiras gravações já estavam sendo armazenadas em nuvem, com backup automático. Antes de sair, ele foi até o quarto de Eduardo e cochichou bem próximo ao seu ouvido. Vai dar certo, só mais alguns dias, segura firme. Eduardo não moveu um músculo, mas por dentro sabia que algo havia mudado. Agora ele não estava mais sozinho. Tinha aliados, tinha provas e, mais importante, tinha alguém dentro daquela casa que, mesmo sem saber da verdade, estava lutando por ele todos os dias. Camila, com sua coragem silenciosa, havia se tornado mais do que uma funcionária. Era parte do que restava de sua família.
Na madrugada, Camila passou pelo corredor com uma manta nas mãos. Viu Clara dormindo encolhida no sofá da brinquedoteca. Cobriu a menina com cuidado. Ajeitou a cabeça dela no travesseiro e ficou ali por um instante, observando. Voltou para o quarto de Eduardo sem dizer nada. Apenas entrou, arrumou as cortinas e olhou para ele por longos segundos. Eu sei que o senhor me ouve, murmurou. E se não ouve, eu vou continuar falando. Por que falar aqui? Me acalma. Ela segurou sua mão de novo, dessa vez mais firme. Azizi, ela perguntou se o senhor era um príncipe. Disse que sonhou com um homem que dormia, mas que tinha o coração acordado. Fiquei sem saber o que responder, mas talvez ela tenha razão. Camila saiu, apagou a luz e deixou o quarto mergulhado em silêncio. Eduardo continuou ali, fingindo estar desacordado, mas dentro dele algo se acendeu. A máscara de Lorena estava começando a cair. E no reflexo daquela mulher que ninguém via, ele começava a enxergar a única verdade que ainda valia a pena lutar. Os dias seguintes pareceram mais silenciosos do que o habitual. Mas não era a ausência de barulho, era o peso do que ele agora via e entendia. Deitado, observando o vai e vem da casa, Eduardo começou a enxergar com nitidez tudo que antes passava despercebido. E Camila, antes apenas uma presença discreta no fundo do cenário, agora ocupava o centro de tudo. Ela não se limitava a tarefas. Ela preenchia vazios. Pela manhã, era a primeira a entrar no quarto. Ajeitava os travesseiros com cuidado, abria as cortinas lentamente para a luz não incomodar, ajustava a temperatura do ar, testava os equipamentos médicos. Passava um pano úmido no rosto dele com tanta delicadeza que parecia um gesto familiar. Não fazia isso por obrigação. Fazia porque queria, porque sentia. Quando as crianças estavam doentes, era Camila quem ficava sentada ao lado das camas. Quando Pedro acordava assustado, era ela quem o acalmava. Quando Clara queria cantar, era Camila quem batia palmas e fingia surpresa a cada nova apresentação. Eduardo assistia tudo com um nó na garganta. Antes do acidente, mal lembrava o nome dela. Sabia apenas que a Camila da limpeza trabalhava ali há alguns anos e nunca dera problema. Nunca faltava, nunca reclamava, sempre fazia tudo com eficiência. Era invisível. Só que agora, imóvel naquela cama, ele percebia que havia sido cego. Uma tarde, ouviu a porta da brinquedoteca abrir e o som da risada de Clara preencher o corredor. Tia Camila, olha o desenho que eu fiz! A menina correu até o quarto, arrastando uma folha de papel colorido. Camila a seguiu, rindo junto. Mas você não ia mostrar só depois do lanche? Clara subiu na poltrona e mostrou o desenho. Era ele, deitado na cama, com Camila segurando sua mão. Ao lado, 3 corações. Esse é o senhor, essa é a tia Camila, e esses aqui são eu, o Pedro e a Zizi. A gente é uma família agora, né? Camila congelou, quase respondeu, mas só sorriu com os olhos marejados. Clara desceu correndo, voltando para brincar. Camila se aproximou da cama e, como fazia todos os dias, passou a mão na testa de Eduardo. Eles sentem sua falta, fingem que está tudo bem, mas não está. Eu faço o que posso, mas não sou a mãe deles, nem a senhora. Só estou tentando segurar as pontas. A porta se fechou e Eduardo ficou em silêncio por longos minutos. Clara tinha desenhado os 3 juntos, Camila ao lado dele. Corações. Criança não mente em sentimento. Ela sentia algo, confiava. Via em Camila o que Eduardo demorou a enxergar. Abrigo. Camila, ele foi descobrindo aos poucos, era viúva. O marido havia morrido em um acidente de trabalho numa obra clandestina. Desde então, sustentava sozinha a filha, Zizi, que agora enfrentava uma doença cruel demais para alguém tão pequena. Mesmo assim, Camila jamais se fez de vítima. Não havia amargura em seus gestos, só cansaço, aquele que a vida impõe aos fortes. Trabalhava em 3 casas, dormia pouco, chorava escondido.
mas sorria para as crianças como se tivesse o mundo inteiro. Um dia, Pedro entrou no quarto trazendo um copo com água. Tia Camila falou que se a gente cuidar bem do Senhor, o Senhor volta mais rápido. Colocou o copo na mesa e beijou a mão do pai. Ela disse que o Senhor é forte, que vai vencer. Eduardo fechou os olhos com força. Sentia vontade de responder, dizer que estava ali, presente, lutando, que só não voltava de verdade ainda porque precisava proteger todos. Mas o tempo certo ainda não havia chegado. Precisava de mais provas, mais certeza. Lorena era perigosa demais para ser desmascarada sem estratégia. Naquela noite, a tempestade caiu forte sobre a fazenda. Clara teve febre. Pedro não conseguia dormir. Lorena se trancou no quarto e avisou que estava com dor de cabeça. Camila assumiu tudo. Preparou chá, remédio, cantou baixinho até os dois dormirem. Só então foi até o quarto de Eduardo. Estava molhada da chuva. Mesmo assim, entrou. Pegou uma toalha e enxugou os próprios cabelos com pressa. Depois, olhou para ele. O senhor não faz ideia de quanta gente precisa do senhor. A Zizi me perguntou hoje se o senhor vai morrer. Eu disse que não, que o senhor está só descansando para voltar melhor. Ela suspirou, cansada. Sentou-se na poltrona e ficou ali, em silêncio, por minutos. Eduardo sentia a presença dela com mais intensidade do que nunca. Já não era apenas uma cuidadora, era mais que isso. Ela havia se tornado essencial. Para ele, para os filhos, para aquela casa que só ainda respirava por causa dela. Naquela noite, ele entendeu. Camila sempre esteve ali, mas agora era como se finalmente ele enxergasse quem ela realmente era. A mulher que ninguém via, mas que salvava todos os dias, em silêncio. A noite estava silenciosa, quebrada apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Eduardo esperou o som familiar dos passos de Camila. Ela sempre fazia uma última ronda antes de ir embora. Conferia as crianças, organizava o que restava do jantar e subia até seu quarto para verificar se ele precisava de algo. Não havia obrigação nenhuma em fazer isso. Ela apenas fazia. Por cuidado, os passos vieram. Camila empurrou a porta com leveza. Estava com os cabelos soltos, o rosto cansado. Trazia uma garrafa térmica nas mãos. Colocou sobre a mesinha ao lado da cama. Verificou o nível do oxigênio e ajeitou o lençol. Ficou em pé, olhando para ele por um tempo, como se quisesse dizer algo, mas hesitasse. Então, suspirou e se virou para sair. Camila. A palavra saiu baixa, rouca, mas clara. Ela congelou. Por um segundo, achou que tivesse imaginado. Virou-se devagar, os olhos arregalados. Seu Eduardo. Ele piscou lentamente, depois abriu os olhos com esforço. Não grita. Por favor. Ela levou a mão à boca, o corpo tremendo. Aproximou-se como se não acreditasse no que via. O senhor está acordado? Estou fingindo desde que voltei do hospital. Camila recuou um passo. Mas por quê? Eu precisava descobrir quem estava do meu lado, quem me queria vivo. A voz dele ainda era fraca, mas o tom era firme. E descobri mais do que queria. Ela sentou-se na poltrona, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Eu nunca contei para ninguém o que desabafei aqui. Eu só precisava desabafar. Desculpa se passei dos limites. Você não passou. Você me salvou. Você e meus filhos são a única razão de eu ainda estar aqui. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela permaneceu em silêncio. Eduardo continuou. Eu ouvi tudo sobre a Zizi, sobre o valor do tratamento, sobre sua luta. Eu ouvi você vendendo suas coisas, pedindo ajuda, sozinha, enquanto a mulher que deveria me amar tramava a minha morte com o meu sócio. Camila fechou os olhos por um instante. Eu não contei porque não queria te envolver. O senhor já tinha problemas demais. Você tem ideia do que significou ouvir sua voz todos os dias? Saber que alguém ainda acreditava em mim, mesmo achando que eu não podia escutar? Ele estendeu a mão devagar, ainda com dificuldade. Camila segurou com cuidado.
Eu não posso mais fingir. Está na hora de virar esse jogo. O senhor está fraco, mas não derrotado. E agora eu tenho você. Camila ficou em silêncio. Sentia o peso da confiança que ele estava depositando nela. E aquilo a assustava mais do que qualquer dívida. Mais do que a doença da filha. Eu já comecei a reunir provas. Meu advogado colocou câmeras, microfones, tudo está sendo gravado. Lorena e Otávio estão se enforcando com as próprias palavras. Eu só precisava ter certeza. E agora tenho. Ela assentiu lentamente. E o que vai fazer? Desmascarar os dois no tempo certo. Mas antes, quero garantir que sua filha tenha a chance que merece. Camila tentou recuar a mão, mas ele segurou firme. Não precisa, seu Eduardo. Já fez demais. Eu não quero caridade. Não é caridade. É gratidão, é justiça. É amor por quem cuida dos meus filhos como ninguém. Ela chorou em silêncio, baixinho. Como choram os que já não sabem como agradecer. Eduardo apertou sua mão. Amanhã, o dinheiro vai estar na sua conta. Zizi vai começar o tratamento ainda esta semana. Camila tentava se recompor, mas a emoção transbordava. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só me ajuda a manter isso em segredo até o dia certo. Ela assentiu. Eu prometo, ninguém vai saber, nem as crianças. Obrigado. Ele fez uma pausa. E Camila, você não é só a faxineira. Nunca foi. Você é a única pessoa que manteve essa casa viva. E eu nunca mais vou esquecer disso. Ela sorriu, mesmo com o rosto molhado pelas lágrimas. Ficou ali mais alguns minutos, até que ele adormeceu de verdade. Pela primeira vez em semanas, sem precisar fingir. Porque agora ele tinha uma aliada. Uma mulher que ele nunca tinha visto de verdade. Até agora. Naquela segunda-feira, o café da manhã parecia comum para quase todos na casa. Pedro e Clara comiam em silêncio na copa, enquanto Camila os observava de longe, fingindo normalidade. Lorena desceu as escadas atrasada, com o celular grudado no ouvido e um sorriso impaciente no rosto. Estava radiante. A papelada da interdição estava pronta. O advogado viria à tarde para colher as assinaturas. Eduardo, supostamente ainda imóvel no quarto, aguardava o momento exato para virar a chave. Paulo chegou às 10 em ponto, disfarçado de médico. Uma maleta nas mãos, jaleco e um tom de voz técnico. Lorena nem se deu ao trabalho de subir com ele. Fique à vontade, doutor. Qualquer coisa me avise, estarei no escritório com meu advogado. Subiu sem olhar para trás. No quarto, Paulo deu 2 toques leves na porta antes de entrar. Eduardo estava sentado na cama, já vestido com roupas casuais. Os olhos firmes, a respiração controlada. Estava pronto. Paulo assentiu em silêncio. O sinal seria dado em 10 minutos. Camila entrou logo em seguida com a bandeja. Tinha um copo d'água, alguns comprimidos e uma pasta embaixo do braço. Entregou o copo a Eduardo, como se nada fosse diferente. Tudo certo, murmurou. Ele apenas balançou a cabeça. Havia mais de 50 horas de gravações. Imagens, áudios, extratos bancários, conversas pelo celular. Otávio e Lorena tinham falado demais. Tinham se exposto além do necessário. 10 minutos depois, o grito ecoou pelo 2º andar. Lorena subiu as escadas correndo. O que aconteceu? Abriu a porta do quarto com força. Encontrou Eduardo sentado, olhos abertos, encostado na cabeceira da cama. Paulo ao lado, sorrindo. Senhora Lorena, ele despertou. Respondeu a estímulos. Está consciente. Lorena cambaleou. O celular escorregou das mãos. Eduardo... A voz dela era fina, nervosa. Bom dia, Lorena. Dormiu bem? Ela se aproximou, tentando manter a pose. Isso é um milagre. Não, isso é o tempo. E o tempo mostra muita coisa. Eduardo pegou o controle e apertou um botão. A TV do quarto acendeu, exibindo um vídeo. Era ela, no escritório, dizendo com clareza: se ele morrer agora, a seguradora paga tudo. Eu assino, você assume a empresa
e a gente desaparece. O silêncio foi imediato. Paulo pegou o controle e mudou para outro trecho. Otávio, ao telefone. Já falei com o mecânico. Os freios vão falhar e ninguém vai desconfiar. Lorena recuou 2 passos. As pernas tremiam. Isso é montagem. Você está confuso, Eduardo. Te drogaram. Não estou confuso. Estou sóbrio e cansado. Cansado de ser enganado por quem coloquei dentro da minha casa, na vida dos meus filhos. Cansado de confiar em quem só queria me enterrar vivo. Ela tentou se recompor. Isso não vai segurar na justiça. Nós somos casados. Metade disso é meu. Não se fosse por infidelidade ou crime. Lembra do contrato pré-nupcial que você assinou com tanta pressa? Você perde tudo se cometer traição ou conspiração contra a minha vida. Paulo abriu a pasta, tirou os documentos. E aqui estão as provas. O Ministério Público já foi acionado. Mandado de prisão para ambos. 2 seguranças entraram no quarto. Lorena tentou fugir, mas não teve tempo. Otávio foi detido no estacionamento minutos depois. As crianças assistiram à movimentação de longe, sem entender completamente o que se passava. Clara perguntou se o pai estava mesmo melhor. Camila respondeu com um sorriso discreto. Está voltando, filha, e mais forte. No fim do dia, a casa estava em silêncio. Um silêncio diferente. Não havia mais o peso da desconfiança, do medo, da manipulação. Eduardo se sentou na varanda, olhando o horizonte. As crianças dormiam. Camila surgiu com uma xícara de chá nas mãos. Eu devia estar feliz. E estou. Mas não consigo parar de pensar em tudo que deixei passar. Eu trouxe o inimigo para dentro da minha casa, Camila. Ela se sentou ao lado dele. O senhor confiou. Isso não é erro, é humanidade. Eduardo virou o rosto e olhou nos olhos dela. E você foi meu ponto de equilíbrio. Mesmo sem saber, você segurou tudo. Meus filhos, essa casa. E agora me segurou também. Camila baixou os olhos, tímida. Eu só fiz o que achei certo. O que você fez foi muito mais do que isso. Você salvou a minha vida. Ela não respondeu. Mas naquele silêncio, Eduardo sentiu que ali nascia algo que ia muito além de gratidão. Uma aliança invisível, criada no meio do caos. E pela primeira vez, ele não se sentia sozinho. O dia seguinte amanheceu mais leve na fazenda. As vozes ríspidas sumiram. Os passos apressados e as ordens vazias de Lorena não ecoavam mais pelos corredores. Pedro e Clara correram para o quarto do pai, assim que souberam que ele estava de pé. Eduardo os recebeu de braços abertos, o olhar marejado. Os 2 se jogaram sobre ele como se estivessem esperando por aquele momento desde sempre. Camila observava de longe, de pé na porta, com um leve sorriso no rosto. Não queria interromper. Quando Eduardo percebeu sua presença, fez um gesto discreto com a cabeça. Ela entrou com cuidado, mas antes que dissesse qualquer coisa, Pedro apontou. Tia Camila cuidou de tudo, pai. Foi ela que ficou com a gente. A gente quer que ela nunca vá embora. Eduardo olhou para Camila. Ela abaixou os olhos, constrangida. Ele sabia que agora era hora de cumprir a outra parte da promessa. Naquela mesma tarde, levou Camila até seu escritório particular. Colocou um envelope sobre a mesa. Aqui está a transferência para a clínica de São Paulo. Zizi vai começar o tratamento com os melhores especialistas do país. Já falei com o médico. O protocolo será iniciado na próxima semana. Camila ficou imóvel. Só os olhos começaram a encher. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredite, porque agora você não está mais sozinha. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas. Seu Eduardo, eu não tenho como te agradecer por isso. Tem sim? Fica perto da gente. Os dias seguintes foram de organização. Eduardo retomou o controle da empresa, com o apoio de Paulo e de novos conselheiros. A polícia seguia com as investigações contra Lorena e Otávio. Já na fazenda, a rotina foi adaptada para acomodar o novo desafio, cuidar da pequena Zizi. Camila levou a filha à clínica para a primeira avaliação. Eduardo insistiu em ir junto.
Durante o trajeto, a menina dormiu no banco de trás, abraçada ao urso de pelúcia favorito. No consultório, os exames começaram imediatamente. O oncologista responsável, Dr. Rodrigo, explicou o protocolo, os riscos e as expectativas. Camila absorvia tudo em silêncio, mas Eduardo fazia perguntas, queria detalhes, prazos, margens de resposta. Não aceitava perder tempo. Zizi começou a quimioterapia na mesma semana. As primeiras sessões foram duras. A menina, embora frágil, demonstrava uma coragem que espantava até os enfermeiros. Eduardo, sempre presente, levava Clara e Pedro nas visitas. Os três passaram a brincar juntos no refeitório infantil da clínica. Camila se emocionava ao ver os filhos do patrão tratando sua filha como uma irmã. Numa tarde especialmente difícil, Zizi vomitou 3 vezes e chorou pedindo para ir embora. Camila tentava acalmá-la quando Clara se aproximou com um desenho. Era uma casa com 4 pessoas sorrindo. Essa aqui é você, Zizi. Essa é a tia Camila. Esse é o tio Eduardo. E essa sou eu. A menina sorriu pela primeira vez em dias. Eduardo observava tudo de longe. Começou a perceber que o que havia se formado entre eles não era apenas uma relação de gratidão. Era algo mais profundo, uma conexão que unia dores, curas e escolhas. Camila já não dormia mais no quarto de serviço. Eduardo reformou um dos quartos de hóspedes para ela e para Zizi. Disse que era provisório, mas no fundo sabia que queria as duas ali por perto. Pedro agora chamava Zizi de irmã pequena. Clara dividia brinquedos, abraços e até o lugar na cama. Camila tentava se manter reservada, mas não conseguia evitar os sorrisos quando via os 3 juntos. Numa das noites mais marcantes, Eduardo chamou Camila até a varanda. Sentaram-se lado a lado em silêncio. Zizi dormia. As crianças também. As estrelas preenchiam o céu. Você transformou a minha vida, disse ele de repente. Eu achei que fosse perder tudo. Mas foi ali, no fundo do poço, que eu enxerguei você. Ela demorou para responder. Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Não, você fez muito mais. Você me ensinou o que é amor de verdade. Amor que não exige, que só dá, que cuida, mesmo sem garantia de nada em troca. Camila se emocionou. Eu tenho medo de me apegar. Sempre tive. Porque tudo que eu amo, a vida tira de mim. Eduardo segurou a mão dela. Então agora deixa eu ser o que fica. Por você, pela Zizi, pelos nossos filhos. Ela virou o rosto devagar e o olhou nos olhos. Havia lágrimas ali, mas eram diferentes. Eram de esperança, de quem começa a acreditar que talvez dessa vez o final possa ser diferente. Depois de meses turbulentos, a fazenda Santa Lúcia começou a ganhar uma nova vida. A venda de parte dos ativos da empresa de Eduardo garantiu recursos para as reformas, e uma equipe pequena, mas dedicada, já se espalhava pelos campos, tratando da terra, limpando o curral, revitalizando o galpão e a antiga casa-sede. Eduardo, que antes jamais imaginaria os pés em um lugar sem mármore ou ar-condicionado, agora caminhava com tranquilidade sobre o chão de terra batida, observando cada detalhe com um olhar mais leve e, pela primeira vez, sem arrogância. A presença de Camila era constante. Ela tinha voltado à fazenda com ele por decisão própria. Não por pena, não por obrigação, mas por desejo de recomeçar, de mostrar à filha um novo tipo de mundo. Um mundo sem medo. A pequena Bianca corria entre os pés de mexerica e manga com uma alegria que Eduardo nunca vira. Nem mesmo em seus tempos de riqueza. O riso da filha tinha se tornado o som preferido dele. Era um som que limpava por dentro, um som que não podia ser comprado. Aos poucos, Eduardo passou a se envolver com os moradores do entorno. Chamou famílias da comunidade para trabalhar com ele. Ofereceu moradia digna em troca de trabalho justo. Fez questão de que tudo fosse transparente e correto. Aquilo não era mais sobre lucros. Era sobre plantar algo que ele mesmo nunca tivera: raízes.
Numa tarde de céu aberto, Camila o chamou até o antigo estábulo. Estava limpando com a ajuda de Bianca quando encontrou um velho quadro empoeirado com a imagem do pai de Eduardo, um homem de expressão dura. Ela olhou para ele e disse, sem ironia, que talvez fosse hora de colocar novos retratos naquela parede. Eduardo, com um pano nas mãos, limpou o vidro do quadro e pela primeira vez não sentiu raiva, apenas compreensão. O pai tinha sido produto do próprio tempo, preso numa armadura que Eduardo, por pouco, também não herdou por completo. Na semana seguinte, organizou uma pequena cerimônia com os moradores da região e os poucos amigos que restaram. Era o início de um novo projeto de agroecologia. Não havia políticos, nem imprensa, nem empresários engravatados. Só gente simples, de mãos calejadas e olhos esperançosos. Camila leu um pequeno texto de abertura, emocionada, agradecendo por tudo o que estavam construindo juntos. E, sem aviso, entregou um envelope nas mãos de Eduardo. Era uma cópia do registro oficial da propriedade. Agora, no nome dos três, Eduardo, Camila e Bianca. Ele se emocionou. Quis falar, mas engoliu as palavras. Apenas olhou para ela e depois para a filha. A menina se aproximou, segurando um pequeno ramo de alecrim, e disse que agora a fazenda era também do coração. E que o pai, aquele homem que antes parecia tão distante, agora era macio por dentro. Naquela noite, sentados no alpendre da casa, Eduardo confidenciou a Joana que pretendia abrir uma pequena escola comunitária ali mesmo, para as crianças da região. Disse que já conversara com educadores e que queria garantir que nenhuma menina passasse o que Camila passou. Ser calada, invisibilizada, apagada. Ela apertou sua mão com força. Já não havia medo entre eles, nem barreiras, nem jogos de poder, apenas verdade. Os dias foram passando e a fama da Fazenda Santa Lúcia se espalhou por todo o interior de Minas. Não como um lugar de luxo, mas como um refúgio de transformação. Pessoas vinham para aprender, para doar tempo, para contribuir. O projeto crescia de maneira orgânica, saudável, longe dos holofotes. Tudo era diferente agora. Eduardo já não era mais o homem que fingira estar desacordado numa maca de hospital para espionar a mulher que julgava inferior. Ele agora era o homem que havia acordado, de verdade, para a vida. A imagem dele com as mãos sujas de terra, ajoelhado ao lado da filha plantando uma muda de ipê amarelo, ficou marcada para quem presenciou. Ali não havia ostentação. Apenas um pai tentando fazer diferente, tentando deixar algo que durasse mais do que contratos, mais do que lucros, mais do que orgulho. Joana, por sua vez, finalmente voltou a escrever. Inspirada pelas mudanças, começou a registrar a trajetória deles em cadernos simples. Talvez, um dia, transformasse aquilo em livro. Ou não. O que importava era eternizar, nem que fosse só para Bianca, que a mãe dela nunca se calou. E que o amor verdadeiro, por mais improvável que parecesse, é aquele que transforma primeiro a si mesmo, para depois transformar o outro. E naquele canto afastado de Minas Gerais, longe dos prédios espelhados e dos tapetes vermelhos, um novo lar nascia. Um lar construído não com tijolos e cimento, mas com perdão, humildade e coragem. Era o começo de algo maior, não de um império, mas de uma herança que nenhum dinheiro podia comprar. Se essa história tocou seu coração tanto quanto transformou a vida de Eduardo, Camila e Bianca, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa acreditar que recomeços são possíveis, mesmo quando tudo parece perdido.